Então, quer fazer as honras? Claro. Ué, como posso sempre, fazer as honras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Profcast hoje, com esse monstro aqui, Gustavo Adolfo, irmão. Obrigado pela presença. Porra, brother. Com certeza, se você já tentou estudar matemática pelo YouTube, você já viu a carinha desse garoto lá. O único Gustavo com cara de Gustavo, né? Segundo o Thiago, o único Gustavo com cara de Gustavo. Você tem muita cara de Gustavo, cara. Não é possível. Irmão, obrigado pela presença. Nada, pô, que eu agradeço o convite. Se apresenta pra galera aí, fala o que você faz, dá muita novidade pra todo mundo. Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Gustavo Adolfo, sou professor de matemática. Já dei aula em inúmeras escolas. Tenho aí muitas aulas no YouTube pelo Portal da Matemática. Tenho um canal próprio também, que ainda está engateando, mas está caminhando. Enfim, muitas tu tem, coisas de sala tem noção de quantas escolas tu já deu aula, Gustavo, até hoje? Essa conta acho que é rápido de fazer isso aí. Pode falar o nome da escola? Pô, fica à vontade, irmão. Vamos começar. Zacari, Elite, Pense, Escola Parque, Escola Nova, Curso SEI, o Cefet, que é onde eu tô agora. Que eu lembro são essas. Então tá tranquilo. Porque eu lembro que antigamente a galera dava aula em muita escola ao mesmo tempo, né? Meu pai é professor, já falei aqui algumas vezes. Eu lembro que tinha época que meu pai dava aula em, 8 escolas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Assim. Porque professor a gente trabalha picadinho, né? A gente escolhe o nosso horário. Então facilita. Tem escola que você só trabalha um dia de manhã, por exemplo. Sim. Na outra, um dia à tarde. A minha meta, no início, quando eu trabalhava só no particular, era estar um dia em cada lugar. Uhum. Né? Um dia, porque aí se der algum problema, você fica tranquilo. Mas aí depois que eu passei pro Cefet e tal, aí eu acabei precisando sair. Hoje tu tá em quais? Hoje eu tô no Cefet, aí tô na Nova, e tô no Portal, fora outros projetos próprios. Mas isso é bom, cara. Online e tal. E no Cefet, na Nova, quando a gente diminui o número de escolas, você consegue tocar projetos pessoais, né? Sim. E sem contar que, assim, a gente tá ficando mais velho também, né? Aquele pique. O pique vai acabando. Vai diminuindo, né? Eu lembro uma vez, cara, eu dava aula no SEI ainda, e aí eu fui substituir um professor, eu dava, sei lá, naquele dia eu dava uns 8 tempos. Aí quando eu fui substituir o professor, eu tive que substituir as aulas dele, dei 12, né? Manhã e tarde cheia. Bicho, eu cheguei no final do dia. Arrebentado, né? Como assim que tá acontecendo? Tava chamando Jesus de Genésio já, né? Sabia nem que era eu, assim. Eu fiquei muito loucura. E eu fiquei pensando, cara, e como é que eu já dei mais de 50 aulas na semana? Fiquei me perguntando isso depois. Quando a gente vai começando a dar aula, monitor, professor substituto, quando você vê, você tá trabalhando todo dia, 12 horas por dia. Como se fosse normal. Como se fosse normal. Chega em casa do pique e ainda fala assim, ainda bem que hoje à noite eu não trabalho. E o dia bom era o dia bom era o dia que você dava 12, assim, só amanhã e tarde. Isso aí. O normal era dar aquela esticada até a noite e tal. Caraca. Mas assim, eu acho que isso é importante. Eu acho que, assim, até falando pra uma rapaziada que tá começando no magistério agora, é muito sacrificante no início, mas é a época que tu tem que fazer isso nessa época mesmo. E você aprende muito, né? Assim, a troca constante ali é muito grande. E essa troca, eu acho que ela é importante, que ela melhora a tua aula. Porque você planeja a tua aula, né? Geralmente você vai lá, monta a tua aula e tal, certo. Quando tu bota a aula pra rodar, aí você vê os problemas que a aula tem. Vai fazendo os ajustes, né? Certas coisas que você, achava que tava claro, não é. Aí você vai, com as dúvidas dos alunos, você vai melhorando. É um ciclo, né? É um ciclo, entendeu? Tanto se você dá a mesma aula, né, em 3 turmas numa manhã, na terceira turma já sabe até que o maluco vai perguntar. O maluco levanta a mão, tu não entendeu aqui, né? Ele, como é que tu sabe? Não, porque foi a mesma dúvida. Exatamente. O Ledo falava que o Morgado, ele já tinha um script. O Morgado tinha tanta experiência de aula que ele fazia um script quando ele ia passar para outros professores. Você vai dar essa aula aqui, as dúvidas dos alunos vão ser essas. E aí o Ledo dava aula e eram exatamente aquelas as dúvidas. É por aí, cara. É bem por aí mesmo. Mas como é que cara? Num contexto de 50 horas de aula, de sala de aula, como é que fica o trabalho extra classe do professor? Tipo, de corrigir prova, de preparar material? Fim de semana, né? Que isso, cara? Você vira escravo da parada, né? Sim. Real. Chega uma hora que... Assim, chega uma hora que você... isso. Chega uma hora que você cria tanta coisa. Por exemplo, quando você tá começando, é muito tenso. Porque são, 30, 40 tempos semanais e você não tem nada pronto. Você tem que criar
absolutamente tudo do zero. Sim. Depois de alguns anos ali na estrada, você já vai ter uma aula pronta, um material pronto, que você consegue juntar, vai te dar tempo, você vai ganhar tempo de execução, né, com isso. Mas, 50 tempos por semana. Imagina. Muito puxado, cara. E quando você tá começando, né? Porque assim, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas antigamente os professores mais antigos, eles escolhiam as frentes dele, né? Uhum. Então tinha o caso, por exemplo, se fosse dividir com tal professor, ele ia dar geometria, tu ia dar álgebra. Não importa se você é bom em álgebra ou não. Numa outra, se você ia dar aula com outro professor, não, ele vai dar aula de álgebra e geometria. Então no início, você fica praticamente com todas as frentes. O que acaba sendo bom porque torna a sua formação mais completa, né? Perfeito. É a formação do professor de matemática. É isso. É você trabalhar em alguns lugares e pegar todas as frentes. Isso aí. Entendeu? Só que aí é isso, aí é fim de semana, especificamente, né? Mais no domingo, né? O domingo para professor é dia útil, praticamente. Que isso, muito dia útil. É o dia de produção. É o dia de produção, é o dia de preparar as aulas, Tá. é o dia de corrigir prova, elaborar prova. E hoje ainda quer dizer, relativamente mais tranquilo, porque só tem um vestibular no Rio, pelo menos, né? Tem alguns em São Paulo, mas antigamente cada universidade tinha seu vestibular, UF, FRJ, Rural. Eu lembro que tinha uns projetos. Eu não quando eu comecei a dar aula, estavam acabando esses projetos. Mas eu lembro do meu pai trabalhando em projeto. Tinha semana que era janeiro, domingo de manhã, aula. Isso. E pagava-se bem pra isso. Sim. Você ganhava muito bem pra isso. Porque a UF, por exemplo, era em janeiro, né? Então você esticava bem. Tanto que o calendário do vestibular começava em março. Eu lembro que as universidades, em 2001, elas tiveram uma greve bizarra. E eu falo porque foi o ano que eu fiz o pré-vestibular, né? Inclusive foi no Miguel Couto, né? E aí, cara, esses projetos eles foram empurrados pra janeiro, fevereiro. Março tava tendo projeto ainda. O vestibular atrasou tudo ali, né? Você consegue imaginar, cara, em março você tá fazendo um projeto da turma do ano anterior, cara. Sinistro. Era assim. E uma outra coisa também que eu fui percebendo ao longo do tempo aí, que, assim, na faculdade não tem nem como te ensinar isso, porque as pessoas não sabem qual carreira você quer seguir. Mas se você pega, por exemplo, vamos botar esses 50 tempos aí de média. Tinha professor que dava 70 tempos de aula por semana. Loucura. Pegava à noite. Detona a saúde dele, né? Detonar acaba. Não tem como. E já acabava antes, que o público a galera costumava dizer que o público, os alunos eram um pouco melhores. Até porque eles não tinham muita opção do que escolher, no que se interessar, né? Hoje em dia tem. Você tem a concorrência ali do telefone, por exemplo, que é o maior vilão que a galera fala na sala de aula. Eu não concordo muito, mas beleza. 50 tempos de escola, cara, você tem que fazer prova para esses 50 tempos, às vezes teste, às vezes trabalho, corrigir tudo isso. É insano. Então, nesses 50 tempos, se tu conseguir pegar, sei lá, 20 de curso, já te dá um alívio. Porque o curso, você não tem que preparar a prova, nem corrigir prova. E o curso você não tem obrigação também de conhecer o teu aluno, né? Não tem. Na escola isso já é um pouco mais... Não, a relação é bem diferente. No início, né, eu pensava assim, não, cara, eu quero só curso e tal, pá. Mas aí depois, com o tempo, eu fui percebendo que, assim, beleza, você não tem o trabalho de elaborar prova, teste, corrigir, mas a aula do curso é uma aula muito mais intensa. Muito mais intensa. Se for curso pré-militar, então... é porradaria do início ao fim, porque, por exemplo, se você pega uma turma AFAEM, né, a Academia da Força Aérea Escola Naval, né, e tem a FON também, que é a Marinha Mercante, as provas são tudo ali meio do ano, às vezes a Escola Naval bota a prova em maio. Então tu vai ter que, cara, dar o conteúdo que você, numa turma regular, você daria em um ano, você vai ter que socar em 3 meses, entendeu? Então você não tem tempo nem de dar bom dia. Que bizarro, cara. É isso. Então é isso. Então aí às vezes, aí tu pega uma turma, sei lá, segundo ano, primeiro ano, dá tranquilaço. É isso. E qual era a matéria que você gostava mais de dar e que você se sentiu mais adaptado? Porque nessa sua residência, né, a residência do professor, ele tem que fazer um pouco de tudo, né? Onde você se sentiu em casa? Então, a matéria que eu mais gosto de ensinar é análise combinatória e probabilidade. Que incrível, eu achei que ele fosse falar geometria. Porque estatisticamente a galera fala geometria, né? Então, eu acabei me tornando professor de geometria, digamos assim, porque as pessoas diziam que eu tinha saco pra fazer os desenhos, que eu era tudo minucioso, ia fazer o quadro. Isso é legal, cara. E aí acabou que fui ficando, entendeu? Fui ficando. Aí nego foi me passando, cada vez foi me passando mais geometria e tal. Tem questão de avaliação de turma, e geralmente nas avaliações que eu era melhor, era nas turmas que eu dava geometria.
Então a coisa foi naturalmente migrando, assim. Entendeu? E eu gosto de geometria. E até um detalhe que quando eu era aluno, eu não sabia geometria. Eu passei para a universidade sem saber geometria plana. Eu sabia geometria espacial, ali volume, que não era muito difícil. Você se virava, mas não era... eu sabia, sei lá, o basicão ali, áreas, semelhantes de triângulo e tal, mas saber geometria mesmo, como eu tive que aprender depois para dar aula, e aí foi um desafio, porque eu lembro que quando me passaram, por exemplo, para dar turma de colégio naval, aí me passaram para dar aula de geometria. Porra, logo na colégio naval. Que, pô, pra quem não sabe, é assim, são as questões da prova mais difíceis são de geometria. É o Monte Everest do moleque de 14 anos. Exatamente. Né? Cara, o colégio naval, vou te falar que ele pode ser até o Monte Everest do moleque de 17. Assim, eu tenho um raciocínio, eu falo que eu confio mais no nível de matemática do moleque que tira 5 no colégio naval do que o moleque que tira 8 no Enem, por exemplo. Sim. Porque o cara que acerta metade daquela prova... Dentro daquelas disciplinas ali, sim. Não, sim. Digo assim, do vestibular de matemática, do vestibulinho lá do colégio naval. O moleque acerta metade daquela questão, o moleque daquela prova, o moleque é brabo, cara. Sim. O moleque não é bobo, não. Pra acertar metade daquela prova... Não, o nível da prova é muito alto. Olímpico, né, cara? É muito alto. É muito alto. Assim, e é meio bizarro você para pensar assim, pra idade que é, né? A idade que é voltada ao concurso, o nível do concurso é daquele... Mas tem que ser assim também, né, cara? Porque a ideia deles é exatamente fazer uma seleção rigorosa, né? É um concurso, né, cara? É uma competição. Então, mas aí é a questão de demanda também, né? Um concurso tem muita demanda. Exatamente. Isso. Entendeu? Eu acho que, por exemplo, a gente tem um cenário hoje, né? De que as turmas de pré-vestibular no Rio, né? Acredito que, não sei os outros lugares, mas no Rio, com certeza, perderam muita força. Foi porque antigamente o acesso era mais difícil de certa forma. Não o acesso era mais difícil, mas o nível da prova era mais alto. E aí, com isso, o cara não tinha tantas opções também. E aí, com isso, o cara se via desafiado, tipo, se eu não conseguir, eu vou ter que ir para uma particular, numa época que particular era vista com maus olhos. Tem isso também. Esse cenário mudou. É verdade. Esse cenário mudou um pouco. Hoje, o cara fazer engenharia numa particular, para ele não é tão impactante. O mercado de trabalho não vai punir o cara se ele fizer numa particular. Exatamente, entendeu? Então, assim, isso não mudou tanto, porém, aí tem o efeito colateral da história, que é a questão do acesso, né? A prova do Enem é fácil, eu vejo muita gente falando. Cara, eu acho até que, se você olhar questão a questão da prova do Enem, ela é mais tranquila que uma questão específica da prova da FRJ antigamente, até uma primeira fase de FUVEST. Legal. Porém, você tem um TRI ali, então o fato de você acertar 40 não vai ter a mesma nota que o outro camarada que vai ter 40. Sim. A nota de corte, ela é muito alta, porque o cara que, por exemplo, antigamente a gente fazia vestibular da FRJ, a gente disputava com a nossa galera aqui, um ou outro que vinha de fora do Rio e tal. Verdade. Hoje em dia, o cara, lá de Alagoas, ele pode disputar a vaga daqui. É nacionalizado, né? Eles vêm, cara. Tem aqueles garotos lá do Nordeste também que são muito, muito preparados, né, cara? E os caras vêm, cara. Então, assim, então você nacionalizou a concorrência. E isso fez com que o acesso, principalmente na tríade do sucesso, né? Bacana, que é medicina, direito e engenharia. Se a tríade desses três, ferrou. Do papai orgulhoso e da mamãe feliz, né? Exato, principalmente medicina. E aí um outro efeito colateral disso uma mensalidade de uma universidade de medicina que era, sei lá, R$4.000, 4.500, 5.000, que já era alto, hoje em dia é 10 mil. É isso. A gente fez uma entrevista aqui com o Cristiano Marcel, né? Entendeu? Ele falou que ele tá enlouquecido pra conseguir. Inclusive, Cristiano que falou, chama o Gustavo lá, pra dar uma ideia. Beijo. Dá pra mandar? Dá pra mandar. Aí, Teuzão. Beijo aí pro Cristiano. Entendeu? E aí é isso, entendeu? Então, cara, o Enem, ele teve vários efeitos colaterais, assim, de mercado, pros alunos. Ele mexeu, né? Mexeu muito, né? Mexeu muito. Mas eu entendi, assim, o seu ponto é que, assim, eu tava focando especificamente na parte da matemática e eu sustento o que eu tô falando. Eu confio mais na matemática do moleque de 14 anos que tira 5 na prova do Colégio Naval do que do cara que tira 8 lá no Enem. Agora, eu entendo também o que você falou, né? Individualmente as questões são mais fáceis, mas coletivamente é uma prova que requer resiliência. Sim, ainda tem esse ponto ainda da resistência da prova, né? Porque assim, são 20 questões de regra de 3, mas você tem que ler um texto desse tamanho para poder fazer uma conta. Cara, assim, agora deu uma melhorada porque dividiu em 2 finais de semana, né? Legal. Se você imaginar, por exemplo, que o início do Enem era sábado e domingo,
90 mais redação, o segundo dia principalmente, e até deram uma melhorada nisso, porque o segundo dia era matemática, português mais redação. O segundo dia, cara, era uma maratona pro cara. Sim. Então, o que a gente mais escuta de aluno é, pô, cara, eu sabia fazer essa questão, mas eu não... Exatamente. O grande desafio do Enem é isso, né? Você ter resiliência para fazer a prova, porque, cara, na boa, você fazer 45, poderiam ser 45 questões fáceis, não são, mas poderiam ser 45 fáceis. Irmão, tu chega na 30, tu já não aguenta mais. É aquilo que a gente falou da memória de trabalho, né? Do córtex pré-frontal. Você não aguenta mais, Você irmão, pode você não ter capacidade aguenta de fazer, mas a sua memória de trabalho já tá totalmente Tá estrupiada. cansado, né? mano, tá destruído. E assim, isso só em matemática. Aí você tem outras disciplinas, outras questões pra fazer, você tem que aprender a priorizar. Pô, tem o TRI, que você tem que ter uma noção de como funciona a regra do jogo ali, Sim. pra escolher qual questão você vai fazer. A prova ela é muito mais estratégica, a do Enem. Sim. E se ela tivesse o nível, sei lá, de uma prova do FRJ, aí esquece, não tem como. Aí- É loucura. Acabou. Aí acabou. Aí não dá. Então é um modelo diferente, na verdade. É um modelo diferente. Tem gente que prefere o antigo, tem gente que prefere esse novo, são modelos diferentes. Mas isso mexeu muito na estrutura do mercado de educação em si. Eu lamento, assim, eu já fui mais contra o Enem no início, assim. Mas é porque tirou a gente da zona de conforto também. Já estava acostumado com o modelo e tal. Mas eu só lamento as universidades terem perdido o seu próprio vestibular, porque o vestibular era muito a cara das instituições. Sim. Então a prova de matemática do FRJ, cara, Faz muito sentido. a cara do Exatamente. E FRJ. pra gente que é de matemática, ver aquela beleza ali e tal. Entendeu? A prova da específica da UF, Era eu cara fiz, da Eu UF. gostava quando bastante, conheci os professores, eu falei, cara, é a cara disso aqui. É a cara deles, Cara, né? tem- E o ERT, a mesma coisa. Tem assim, professor lá na FRJ, na UF, provavelmente também. No teu ano, tem professor que você imagina que ele fez aquela questão ali, se ele for da banca e tal. Pode crer. Porque é realmente a cara. Isso. Tá estampa, tem a marca da universidade. Isso. Cara, vocês lembram da prova da UFRJ, específica da UFRJ do ano 2000? Pô, não faço Uma ideia. prova lendária. Qual foi a prova? É uma prova, assim, com nível De qual bom, questão? cara. A prova era linda. Difícil, não, de matemática, né? Não, então, mas você lembra de alguma questão específica ali? Ah, cara, tinha uma de análise combinatória de um cadeado lá, que não era tão difícil. Tinha uma de limite da soma. Tá, sei qual é. Essa prova arrebentou a galera. No finalzinho, a FRJ no finalzinho tiveram 2 provas ali com limite. Sim. E aí depois acabou. Acabou o limite. Quando os colégios, cursos colocaram limite nas apostilas, acabou o vestibular próprio. Aí virou Foi pro Enem. vestibular de regra de 3, Foi né? pro Enem. Não, eu tô brincando, assim, né? Talvez eu tenha, como você falou, né? Talvez eu esteja punindo um pouco, né? Assim, sentando muito a mão na prova do Enem, porque eu tenho um pouco de ranço disso, né, cara? Assim, eu acho que a prova podia ser um pouco mais bem feita, mais direcionada, pelo menos a parte específica de matemática, né? Eu acho que caberia ali um aperfeiçoamento para você cobrar mais do aluno. Mas por outro lado, eu entendo, cara, assim, como é um concurso nacionalizado e ele é justo, ele vale para todo mundo, as regras do jogo, como você falou, são claras para todo mundo, meio que a coisa, assim, você atinge um outro nível de homeostase e vida que segue, né, cara? Eu acho que o problema, eu acho que isso acabou que se resolveu isso depois, mas o problema quando se mudou para o novo Enem é que a mesma prova servia para dar o diploma de ensino médio para o aluno e para o ingresso numa universidade, que são coisas totalmente distintas. Sim. Você completar o ensino médio é uma coisa. Uhum. Você estar apto a Sim. cursar qualquer coisa que seja numa universidade é outra completamente diferente. Então você tinha uma mesma prova que tinha que cumprir 2 propósitos que eram quase antagônicos. Uhum. Então ficava essa esquizofrenia, assim, tipo, pô, o cara, não, mas eu não posso também. E é aquilo, uma prova longa, você botar uma prova muito conteudista, é isso. Se o cara já não termina já com 20% da prova sendo regra de 3, se você apertar mais um pouco, Já era. o cara não termina mesmo, cara. Já era. Verdade. É fato. A coisa como ela é, né? Exato, entendeu? Não dá, a gente não pode querer ser mais realista que o rei, entendeu? Não, eu entendo. Então, assim, o buraco é mais embaixo, né? Então eu acho que no início teve esse problema. E sim, o fato de ser uma prova mais nacional, etc. Isso mexeu também com os conteúdos cobrados na prova. Eu acho que também o currículo do ensino médio, principalmente, ele sempre foi pautado de cima para baixo.
Então, assim, o que era cobrado no vestibular, a gente organizava os conteúdos para ser do ensino médio. Então, né? Quando você cobrava limite na FRJ, num dado momento, a gente vai ter que dar limite. Vai ter que dar limite. É isso. Entendeu? E aí a questão de já querer uma mudança estrutural ali, curricular dos conteúdos de ensino médio. Então, já bota o Enem já para que é a BNCC hoje, né, que está sendo implementado aos poucos nas escolas e tal, e quem dá muita discussão de como fazer, de como não fazer, e como fica a questão das matérias eletivas e tal. Então, acho que foi o pontapé inicial para uma mudança maior, entendeu? É claro que a gente, pensando em termos de concurso, pensando em termos de mercado, etc., a gente ficou meio irritado na época, né, pagou uma certa revolta e tal, mas não tinha o que fazer, cara. Era essa mudança. É isso. É isso. Eu sou desse pensamento aí. A gente ficou irritado, a gente ficou puto, mas é a regra. Até porque a gente perdeu dinheiro nessa, né? Porque os projetos, com certeza. o projeto FRJ, teve curso quebrando quando teve curso que quebrou por causa disso. Pensando em termos de mercado, assim, olhando, né, mercado, colégio, curso, era ruim. Agora, pensando em termos de educação, no sentido mais amplo da coisa, talvez o Enem ter sido um grande divisor de águas, assim, eu acho. Entendeu? É o start eu também vejo assim hoje. Eu também não curtia, principalmente pelo nível de matemática, que, a gente que gosta, quer fazer uma parada de alto nível, até pra dar uma massageada no ego. Quando você entra numa turma e faz uma questão difícil da prova de 2000 da FRJ, você sai grande. Exato. Assim, o aluno vai ver e fala assim, sabe muito e tal. O Enem não tem tanto isso. Né? Não tem tanto você mostrar a tua habilidade como matemático lá. E a gente, quando é professor novo, principalmente, começa a dar aula, você quer mostrar que sabe muito a matemática. Se impor pelo conteúdo. Você quer se impor pelo conteúdo. Só que depois também você vê que são outras habilidades que vão te tornar um professor muito bom. E através do Enem você consegue já mostrar para que você veio. É interessante, né? Porque, por exemplo, vamos pegar o caso do Hamilton, né? Que é um professor top de linha de geometria, né? E ele é especializado em geometria. O conteúdo que ele faz lá, por ser de altíssimo nível, né, em termos técnicos, das técnicas que ele apresenta de resolução, acaba sendo um conteúdo mais ou menos exclusivo. Para você formar um Hamilton, meu amigo, são anos. Exatamente. Anos e anos de dedicação, sala de aula e fora, estudando, o moleque estuda pra caramba, até hoje vai continuar estudando, para você conseguir produzir um professor em condições de dar aquele conteúdo. E o Enem não, né? Tipo, hoje em dia, se você fala assim, sou professor de matemática, vou abrir um canal aqui de matemática para resolver questão do Enem. Cara, eu desejo sorte, desejo sucesso, mas para você se destacar com esse escopo, meu amigo, você vai ter que dar uma aula, você vai ter que soltar Hadouken, né? Você vai ter que dar uma aula realmente extraordinária para conseguir se destacar. Né? Não sei se é aula, você vai ter que fazer alguma coisa extraordinária. Legal. Que provavelmente não será aula. Porque regra de 3 é regra de 3. Mas assim, é porque, tudo bem, a questão de proporcionalidade e porcentagem é uma parte considerável da prova, mas também não é só isso. Não é só isso. Não, claro que não. Entendeu? Assim, eu tô dizendo isso porque, é claro, né? E assim, isso me irritava um pouco no início, porque, não, mas pro próximo matemática não é nem a sua regra de 3. Aí tu tava dando aula, sei lá, de volume e o cara, não precisa. Aí eu ficava, como assim não precisa, cara? Olha pra cá. Exatamente. Mas não precisa, óbvio que precisa, pô. É claro que você tem uma questão ou outra, né? Tem a famosa questão da janela lá de logaritmo. Né? Do ramo de hipérbole. Você lembra dessa questão? Tem uma questão do ramo de hipérbole. Pegou uma galera de surpresa aquilo ali. Mas é aquilo, é uma questão em 45. Essa é a questão que você vai errar. Se o cara errar no final da nota, não vai fazer tanta diferença. Mas eu perdi o raciocínio. O lance do canal. Se destacar. E assim, eu acho que tudo bem, de repente o cara vai ter que se fantasiar de Goku, alguma coisa assim, né? Tem vários por aí. Exato. Entendeu? Pra chamar a atenção do cara. Outro dia eu caí num clickbait, né? Que o título do vídeo era Como chutar no Enem. Eu falei, cara, assim? É isso, como cara. o cara se propõe. Aí eu abri o vídeo, eu vi que era clickbait e tal. Eu falei, sacanagem. Caí. É isso, irmão. É isso, entendeu? É isso, é claro, você vai ter outras coisas. Mas, cara, hoje eu acho que a coisa tem principalmente o mercado de vestibular de medicina tá muito forte, né? Muito forte, cara. Bacana. E tem muita universidade particular e o próprio vestibular da Estácio de Medicina é diferente do vestibular é diferente dos outros. Entendi. É outro vestibular. É outro vestibular. Então, e como há uma procura por medicina muito grande hoje, exato, particulares, você, claro, tudo bem, se você quiser montar algo especificamente para o Enem, aí tudo bem, eu acho que você vai ter que
não sei, aquela coisa, criar técnicas, sabe, de memorização, não sei, aí... Você tem que sair da disciplina só. Entendeu? Porque você ensinar matemática pro Enem, cara, tem vários canais que vão ensinar, e aí vai dar abordagem de cada um, enfim, tem alguns fatores. Agora, se você começa a botar método de memorização, aí você vai falar lá, memorização para o Enem. Você vai direcionar, você vai... Bacana. Se você quiser algo mais específico... Vai ter um público ali seu. Ou no ruim, tu vai, sei lá, resolver os 10 últimos anos lá, questão por questão. Quando o cara, quiser saber a solução. Porque, cara, tem questão 136, ele vai lá. Amarela, é isso. Vai que o YouTube te bota lá em cima, né? Cara, não, e assim, acontece muito em escola isso. O cara foi pra uma escola, mandou mal. Aí... alguma coisa da escola ele não gostou, ele vai pra outra escola, ele vai pra outra. Os canais vão acontecer isso. Então, de repente, ele vai te ver resolvendo um exercício lá que ele gostou muito e ele não tinha entendido aquilo com ninguém, ele vai ser da tua audiência, ele vai te ouvir, vai consumir teu conteúdo ali. E aí é o que o Gustavo falou, cada um vai chamar a atenção com as armas que tem. É isso. E assim, e a gente não pode perder de vista, né, que, cara, o Brasil é muito grande, né, cara? Então, assim, eu passei, assim, ter essa noção mais avera por conta do portal da matemática. Por conta do portal. Porque há uma defasagem de ensino muito grande, principalmente no interior. Bizarro, né? Entendeu? E aí, às vezes, o cara, tem acesso a esse nível de aula, pro cara, assim, é como se estivesse encontrando um oásis no deserto. Um oásis, né? E aí a UBMEP, ela teve um papel muito importante nesse aspecto, porque antes, assim, né, todo mundo fica, como é que pode o Brasil, né, ter tantas mentes brilhantes em matemática, inclusive agora o Ávila conseguiu a medalha Fields recentemente e tal, e ter um resultado tão ruim no PISA, né? Como é que pode? Eu entrevistei o Marcelo Viana, só abrindo um parênteses aqui, cara. Eu entrevistei o Marcelo Viana no ICM de 2018 e a gente abordou, uma das perguntas foi exatamente essa. Eu falei, cara, no momento que o Brasil se consagra como nível 5, de 5 níveis, né, de países que produzem matemática, assim, é um resultado esplêndido, né, esplendoroso, a gente amarga cada vez piores posições no PISA e piores notas, né? E, assim, não vou entrar nos detalhes aqui do que ele falou, mas, assim, só pra fechar meu parênteses, cara, eu tô me sentindo muito culpado. Por quê? Não, era um bait só. Não, brincadeira. Porque eu quero saber como é que você chuta no Enem, cara. O que você clicou e o que aconteceu lá? Esse vídeo não é meu, não. Não, então. Eu assisti um trecho lá e tal, enfim. Era um vídeo bobo. Era um vídeo bobo. Tá, então você que fez um vídeo como chutar no Enem, você mandou mal pra caramba, cara. Mandou bem, ele clicou no vídeo. Não, não, mandou bem. Desculpa, retiro o que eu disse. A ideia é essa. Então, e tem isso também, eu acho. Aí, assim, mudando assim, por exemplo, qual o objetivo que você quer com o canal em si? Sim. Você quer ter 1 milhão de inscritos, etc. Você vai ter que fazer outra coisa. Assim, você não vai conseguir 1 milhão de inscritos só dando aula. Ou tu vai ter que esperar aí, tipo, pro Procópio uns 10 anos. Não, o Paulo conseguiu, né? Então, essa galera, a galera que tá na estrada há muito tempo. Mas é isso. É pelo tempo. É a galera que começou, né? E assim... tudo mato? É isso. Não, com certeza. Não é só ficar 10 anos. É você voltar pra 2010 e começar um canal. É isso, entendeu? E, cara, por que você acha que tem essa diferença que a gente tava comentando agora, que você tava falando? De a gente ter um nível de produção de excelência em matemática e o PISA... Então, é nesse ponto que eu queria chegar. É porque, principalmente numa época que só existiu a OBM, cara, é casta, pô. É isso. Pura e simplesmente. Exato. É casta. Você tem ali um pequeno grupo com acesso a uma matemática muito sofisticada. Vai estudar no IMPA com 13 anos de idade, e com 20 é doutor, né? É isso. O cara tá no ensino médio fazendo mestrado no IMPA. Legal. E o mestrado do IMPA, né? É um mestrado que nada mais é do que um preparatório para o doutorado. Legal, cara. Você olha assim. Legal. A formação no mestrado do IMPA, você tem matérias de várias linhas de pesquisa diferentes, o cara exatamente o cara se encontrar. Então era porque porque era casta. A partir do momento que você tem uma OBMEP, e que você tem, na última edição, teve cerca de 10 milhões de alunos fazendo, você consegue um cara lá do interior, lá do não sei aonde, se descobre um talento lá que nunca seria descoberto. E esse lance do resultado do PISA também tem a ver com isso de casta.
Ah, beleza, a gente achou um cara no Brasil que despontou, que é excelente. Com certeza a gente vai achar. Agora, a massa, que tá na casta lá de baixo, que não tem acesso à educação, vai puxar o resultado para baixo, não tem como. Os resultados do PISA, eles fazem um compêndio para cada país, né, separando por matéria e tal, né. Assim, vou focar em matemática. Para eles fica muito claro, né, estatisticamente relevante, assim, um abismo, não é nem disparidade, é o abismo entre alunos de escola particular no Brasil e alunos de escola pública, mas é um abismo de diferença. E isso considerando que existem escolas públicas de boa qualidade, são poucas, mas existem, e existem escolas particulares de péssima qualidade também, né? Sim. E mesmo assim, isso deu, assim, quase, não lembro se foram 80 ou 100 pontos, o que numa escala do PISA, assim, é um negócio absurdo, entendeu? Sim. Então, culturalmente, Gustavo, como é que você acha que a gente pode ajudar a melhorar a imagem da matemática no Brasil? Eu acho que a questão, assim, de mudar a imagem, né, assim, no sentido de repente tornar mais atraente, é um processo que já vem sendo feito, que é uma mudança não só na parte curricular, né, porque, por exemplo, né, a gente não dá mais aula de números complexos, por exemplo, né, em polinômios, mas a gente dá aula de matemática financeira. Há várias propostas do BNCC, por exemplo, de fazer projetos, né, tem questão de disciplinas eletivas e tudo mais. Eu acho que tem algumas coisas que são necessárias, por exemplo, a matemática financeira eu acho muito necessária e é uma coisa que não é uma particularidade nossa. Eu nunca vou esquecer uma vez eu viajando, tava viajando lá fora e entrei numa loja lá que a minha ex gostava muito, aquela Assessorize, e tinha lá uma tabela com o valor do desconto, assim, tinha lá a porcentagem de desconto, então você pagaria tanto, você vai pagar tanto com esse desconto. Eu fiquei olhando assim e falei, cara, é o tipo de coisa... Pra que essa tabela, né? Pra quê, entendeu? É o tipo de coisa que qualquer cidadão, né, comum deveria saber fazer. Se é 20% de desconto, não, beleza. Vou pagar tanto. Vou pagar tanto. Você não precisa de uma tabela que te mostre isso, entendeu? E aí tem essas coisas, né? Tipo, essas reclamações de Instagram, né? Você sai da escola sem saber declarar imposto de renda, mas fica decorando forma de Bhaskara. Assim, é um clássico, né? Mas é engraçado porque a forma de Bhaskara, que nem era de Bhaskara, mas isso é o papo pro outro dia, como ela marca, né? Marca. O Bhaskara e o Pitágoras. As pessoas têm isso, né, cara? Porque é nome. As pessoas conseguem associar um nome, né? Eu não sei o que é. Cara. Uma das coisas talvez seja o nome, né? As coisas existem quando a gente dá nome pra elas, né? Por isso que a gente dá nome pra filho e cachorro. Eu não sei exatamente o que é. Eu sei que, geralmente, quando as pessoas querem citar um exemplo de que, mas você não aprende matemática pra vida, etc., geralmente a forma de Bhaskara. A forma de Pitágoras e Bhaskara. E elas lembram parte da fórmula. Mas eu acho que é porque é traumatizante que o cara tá ali no 9º ano, tá no último ano ali do ensino fundamental e é uma fórmula feia. Tem raiz, tem um delta, que é um triângulo ali dentro. E é muito usada, né? Tipo, ele não usa só no 9º ano. E ele não usa só no 9º ano. Aquilo se arrasta. Então aquilo se arrasta pro ensino médio inteiro. Então, assim, acho que é a primeira coisa que ele lembra de inutilidade pra jogar raiva em cima. É a fórmula de Bhaskara ali. Então, cara, eu acho que passa um pouc por aí. Eu acho que passa um pouco também por mudar um pouco esse estereótipo de matemático que existe. Né? A gente estava conversando sobre o Ávila e tal, né? Que, cara, o cara normal. É um cara normal que, vai beber na Praça São Salvador fim de semana. Mas eu falo, assim, é um cara que nunca vai virar filme. Quem que vira filme? Qual matemático vira filme? John Nash. Exatamente. Esse cara, assim, eu não quero fazer também, eu tô obviamente brincando, né, eu não tô falando que, não tô ridicularizando o fato do cara ter tido esquizofrenia, mas eu acho que ele até levava de boa e tal, né, mas assim, é um drama, né, você não consegue fazer uma história, um conto, um tale, um filme, né, de milhões de dólares sem um drama, sem um grande drama. Tem um arco. E o Ávila é um cara tranquilo demais, né? Tem que ter o problema, né? Tem que ter o problema. Tem o John Nash, teve o Alan Turing, né? Que foi Sim. um jogo de imitação, um filmaço. Não, filmaço. Esse é incrível. Tem o Homem que Viu o Infinito. Do Ramalho Jean, outro filme também. Um filmaço também. Você tem que ter um problema. Se o problema não existe, você tem que criar um. Exato. Então você tem que pegar o Ávila e falar que ele veio de um lugar que era muito complicado e tal. E nem era. Você tem que criar um arco. O cara que para de fazer o que ele tá fazendo vai tomar a cervejinha dele, cara. Exato. Isso aí, infelizmente, não vira filme. Então, mas aí tem outra questão também, que primeiro, né? Vamos lá. Porque hoje a questão de
de contextualizar a matemática, que virou meio que quase uma escravidão nossa, os professores do ensino médio. Thiago adora isso. De ter que contextualizar e tudo mais. E a prova do Enem tem muito essa pegada. Sim. Eu sempre me questionei um pouco, porque, cara, há certas coisas que você consegue contextualizar, há certas coisas que você não consegue contextualizar. Até porque, se você for parar pra pensar, a matemática é filosofia, cara. Sim. A matemática ela não tem o menor compromisso de ter aplicação com a realidade. A menor. Então, quando o cara desenvolve uma teoria e tal, quando eu pergunto, mas isso tem aplicação em alguma coisa? A resposta do matemático puro é, pode ter. Daqui a 300 anos, talvez, né? Vai ter? Não sei, de repente daqui a 300 anos alguém cria. De repente vai ser algo que para explicar a própria matemática. E tá tudo bem. E tá tudo bem, cara. E tá tudo bem. Há certas coisas que você só vê uma aplicação 50 anos depois. Gustavo, é o que eu falo, cara. Eu não sou inerentemente contra a contextualização. O que me deixa pé da vida é a pretextualização. Eu acho que isso faz toda a diferença. Exatamente. O problema não é o contexto. O contexto é uma coisa, ok, pode ser bem-vinda, mas o pretexto... quando você acha um contexto que faça sentido, é bizarro. Você faz uma questão lendária, né? Você faz uma questão lendária. Há certas coisas que... Porque ver uma coisa, por exemplo, o ensino de matriz no ensino médio. Assim, do jeito que a gente tem que ensinar no ensino médio, porque a gente não tem como chegar pro cara e falar, ó, cada coluna dessa aqui é um vetor. Não dá. Acabou. Entendeu? Acabou. É o quê? Não. Entendeu? Então, assim, você, é uma tabela e tal. Aí, beleza, você pega aquele probleminha lá da padaria, lá, pra explicar a multiplicação de matriz, né? Problema clássico. Pô, mas tu não inventou um produto de matriz pro cara da padaria. Lógico. Não foi, entendeu? Beleza, é um bom problema que faz o cara entender o porquê que é linha, pega a linha com coluna e tal. Mas há certas coisas, cara, sei lá, que não deveria precisar, entendeu? Cara, geometria é muito assim. Geometria plana. Sim. Porque a gente fala, a geometria tá em tudo triângulo. Beleza, você vê as formas. Tem uns quadrados aqui. Sim. Mas você vai contextualizar. Você não precisa contextualizar isso. Contextualiza uma reta de Simpson. Exato. Como é que eu vou contextualizar o teorema de Menelaus? Não dá. Pois é, não tem como. Faz sentido. É meio isso, entendeu? É meio isso. E então... nesse ponto, Gustavo, desculpa de te interromper, né? Mas nesse ponto, eu faço aqui, eu rendo as minhas loas, a minha homenagem. Você tem que ter uma palavra difícil. Tem que ter uma palavra difícil. Eu rendo as minhas loas aos concursos militares do Brasil, porque eles sabem exatamente o que eles estão cobrando e cobram sem vergonha nenhuma, entendeu? Eles não fazem 8 parágrafos de questão para pedir Menelaus. Assim, faz aí esse troço. É matemática. Exatamente, cara. Então, é como eu falei, né? Do ponto de vista da matemática por si, uma prova do Colégio Naval, ela vai requerer do moleque muito mais matemática do que o Enem, apesar de tudo que a gente já falou, né? É porque, assim, tem um ponto para mim que é que às vezes a gente ensinando matemática tem um ganho indireto que as pessoas não conseguem perceber, né? É tipo o Sr. Miyagi, né? Quando ele fica lá ensinando Daniel San lá... Eu gosto desse cara. Do Gustavo ou do Sr. Miyagi? Dos dois, pô. Aí será o carro e tudo mais. Quando o Daniel San tá aprendendo, ele... Pô, mas por que eu tô fazendo isso? Etc. Porque a matemática... Antes de qualquer coisa, ela ensina as pessoas a pensarem algoritmicamente. Ponto. E você precisa ter um raciocínio algorítmico para resolver qualquer problema da sua vida. Exatamente, mano. É o se, então. Eu tenho isso, eu preciso chegar nisso. Qual é o caminho que eu vou fazer? Então, isso você aprende na equação 1º grau. Se você tem lá o x mais 2 igual a 5... Como é que você conclui que o x é igual a 3? Você vai fazer um conjunto de passos na própria equação do 2º grau. E isso você vai trabalhando ao longo do seu... Desde que você chega... Assim, por exemplo, quer ver a primeira coisa que a gente aprende em matemática na vida? A gente aprende a contar. A gente aprende a associar a quantidade de objetos a um número. Cara, isso é função. Sim. Isso é função. Isso você aprende logo cedo. Eu acho que a questão maior aí é em que momento a gente perde o cara, né? O meu orientador do mestrado na FGV, que eu fiz 2, né? Então, eu tava almoçando com ele outro dia, ele veio me perguntar, Gustavo, em que momento, você que tá trabalhando em escola, em que momento você acha que a gente perde o cara? Eu acho que é no momento que a gente dá o passo para abstração ali no 8º ano, quando a gente começa a falar de produto notável e tal. Eu acho que é nesse momento que as coisas deixam de ser
né, do cotidiano e você passa mais para um campo de ideias e tudo mais. Esse é um passo importante, é um passo necessário, mas que, dependendo de como ele é feito, ele acaba trazendo certos traumas, e por isso que às vezes o cara não passa a não gostar de matemática dali pro resto da vida. Sétimo ano ali, quando começa a entrar letra também. O X, o tal do X. Então, que assim, o nomear coisas de uma letra é o que a gente depois acha simples, mas é um passo... É muito grande. Sim, genial. É uma mudança de paradigma, genial. né? Eu lembro quando eu tava... Era o quê? Qual era o nome da disciplina? Eu acho que era a história da matemática na graduação. E quando a gente via como se resolvia, né? Textualmente se resolvia a equação textualmente. Então, você soma aqui, pô, gigantesco, fazer uma equação do primeiro grau. Né? Pra fazer uma equação do primeiro grau. Eu ficava, caramba, cara. Eram poemas, né? Então, mas era esse o ponto. O só chamar de X foi uma ideia revolucionária. Então eu acho que passa por aí, entendeu? Eu acho que essas coisas todas passam por aí. Então, quer ver uma coisa? Que eu acho que daqui a pouco vai ser necessário que todos nós saibamos, é aprender a programar. Com certeza. Daqui a pouco... Cara, se você não souber, você vai ficar obsoleto real, assim. Eu tô falando na carreira de professor mesmo. Sim. Na carreira de professor mesmo, porque assim como houve a transição do analógico pro digital, que a gente foi dessa geração, né? Da geração que viu a internet nascer e tudo mais. Cara, a questão da programação hoje, ela tá cada vez mais presente e tem uma molecada aprendendo a programar cada vez mais cedo e é algo que será necessário daqui a pouco. É uma nova alfabetização, né? É uma nova alfabetização, cara. Tem duas línguas que são muito importantes, né? Uma de programação que você escolha e inglês. Legal. A programação, eu acho que o que o inglês foi na nossa época de moleque, isso, é a programação hoje, cara. Talvez daqui a uns 3, 4 anos. E aí me diz, como é que um garoto desse vai aprender, uma menina dessa vai aprender a programar se ele não consegue raciocinar logicamente? E uma coisa que a galera associa muito programação à matemática. Até que de forma inconsciente. Só que assim, não tem matéria ali. É o pensamento, é a linha de raciocínio que você segue. E eu digo mais, cara, eu programo, né? E pra mim, cara, a grande virtude da programação... Você faz programa. Eu sou, a Dilma falou, né? A Dilma falou que fez programa na faculdade. Ela não entendeu. Você faz programa também? A Dilma falou, porque quando eu era na faculdade, eu fazia programa. O pessoal ficou meio perplexo. Calma aí, né? O Thiago também faz programa. Mas eu faço programa. Eu acho Sabe que isso vai ter um corte, né? Thiago Salinas revela que faz programa. Não, então... Depois do expediente de trabalho. Eu programa... como é Sou que programador. Sou programador, ok. E o que eu acho legal da programação, cara, é que no fundo é um grande sandbox. Porque na matemática, você acaba sendo pressionado a performar, a acertar. Existe uma resposta certa, né? Que você tem que conferir aquela resposta. E no caso da programação, você pode se permitir errar o quanto você quiser, meu amigo. Isso é muito legal, cara. Então, por exemplo, eu fiz uma calculadora, programei uma calculadora financeira escolar. E aí, cara, assim, inúmeras vezes eu pensava num negócio, por exemplo, eu queria implementar o PEMDAS, né, para respeitar a precedência de operações. Eu tive que criar algumas matrizes multidimensionais. E assim, que são coisas que na matemática, a não ser num contexto muito específico, você nem tem oportunidade de trabalhar, né? Verdade. E ali, cara, foi literalmente um trabalho iterativo, de iteração, de errar, aperfeiçoar e tentar de novo. Errar, aperfeiçoar e tentar de novo, até que deu certo, entendeu? E assim, eu acho que essa é uma grande magia da programação versus a matemática. As duas são matemática, claro, né? Existem algumas idiosincrasias também da programação, que é isso. Algumas coisas peculiares da programação. Por exemplo, x é igual a x mais 2. Isso quer dizer que você recebe a variável x, você soma 2 e vira o x, né? Sim, e isso na matemática, isso explode algumas coisas, né? Explode alguns planetas, né? Mas, assim, sem dúvida nenhuma, óbvio, eu amo demais a matemática, mas a programação, ela tem esse apelo que pra mim é fantástico. Assim, eu tô sozinho, tô programando, eu tô feliz, tô com uma cervejinha ali, erro, corrijo e funciona. E uma coisa legal é que quando você erra, te retorna o erro. Aonde está o erro, ou qual linha está o erro, te dá uma dica do erro. Quando você está fazendo matemática, você não tem isso. Exato. Se você tiver o gabarito, você vai ver que errou.
Aonde que tá o erro? Você tem que olhar sozinho. Então, esse auxílio de onde está o erro te ajuda a aprender na hora ali com o erro. Muito bom. A matemática, você precisa do professor e do seu interesse, ou às vezes até o não ter vergonha, que tem muito aluno que tem vergonha. O que mais tem aluno que às vezes eu tô passando assim pelas mesas, ele tampa. Não, pessoal, vê o que eu tô fazendo não, porque deve estar errado. Eu falei, irmão, mas se tiver certo é que não tem graça, pô. É esquisito isso, né, cara? Porque, por exemplo, você vai fazer uma aula... cara, que tá não, então, mas você vai fazer uma aula de violão. Imagina isso no contexto de uma aula de violão. Você tá com um professor novo, você vai aprender violão. Aí você, não me vê tocar não, porque eu posso errar aqui. Ué, mas você tá aqui exatamente pra isso, cara. Pra errar, eu te corrijo, você acerta. E na matemática existe esse pavor. Essas coisas pequenas, eu acho que na escola, esse lance do erro é na escola. Que, pô, na escola tem essa demonização do erro. Você não pode errar. Isso, a questão da punição. A punição, cara, você não pode errar. Você lida com o erro do aluno, faz com que você tem que ser estimulado a errar na escola. Sim. Você tem que ser estimulado ao erro. Você tem que errar muito. O Duane, ele fala de recompensar o acerto. Em momento nenhum ele fala... Duane é um teórico, né, de neurociência. Ele fala de recompensar o acerto. Em momento nenhum ele fala de punir o erro. Ele fala, cara, você não tem que punir nada. Não faz sentido. O moleque tá ali pra errar mesmo, cara. Sim, não faz sentido você punir o erro. Eu desfilo em escola de samba, sou de bateria de escola de samba. Cara, pra gente fazer aquele desfile que tem lá, que muitas vezes é impecável, a gente tem que errar durante o ano todo. Não faz sentido a gente ensaiar sem errar. Você tá desde março errando, né? E tem gente que tá lá, que não tá tão acostumado, que a gente fala que tira a mão. O cara para de tocar. Passa algum diretor, alguém, o cara começa a parar de tocar ali, porque ele sabe que não tá tocando direito e ele não quer que o cara veja. O cara tem que ver, pô. Tu tem que tomar um esporro na frente de todo mundo. É um ambiente, pra algumas pessoas, hostil. Eu curto a vibe, mas pra muita gente é um ambiente hostil, porque tu errou, o cara vai te dar um esporrão ali na hora. Mas você não vai errar de novo aquilo ali. Ou você vai errar já sabendo onde está o teu erro e vai ficar tentando até acertar. Na escola não, velho. Na escola a galera não se permite errar, porque tem a punição. Pô, se eu errar... E aí tem alguns outros fatores, tipo, matemática, pra galera no geral, fora da escola, é uma parada interessante. Quando você passa qualquer desafio de matemática na internet, todo mundo para e tenta fazer, irmão. Todo mundo quer achar a resposta daquilo ali sem ter um porquê, só para achar a resposta do desafio. Na escola, o cara acha que não é assim. Ele busca uma desculpa para não estudar aquilo. Então, onde eu vou aplicar isso? Cara, não tem que ter onde você aplicar isso. Vamos fazer um desafio aqui, faz uma brincadeira, alguma coisa desse tipo. E um outro fator que eu acho que a matemática sofre, que a matemática é castigo, né, irmão? Os pais, muitas vezes, o moleque passa de série, esse ano matemática é difícil, hein? Reprova. É um castigo. É igual fazer dever. Fala, é muito bom. Né? Porra, cara, eu ficava de da vida quando o professor falava assim, se continuar conversando eu vou passar mais exercício. Pô, é um castigo fazer exercício, irmão. É um castigo. Não pode ser castigo. É claro que você não vai falar assim, se ficar todo mundo quietinho, eu vou passar mais exercício. Não pode. Mas você não tem que associar aquilo ali a um castigo. Claro. Você vai fazer os exercícios que tem que ser feitos e ponto. Então, às vezes, tem um aluno meu que fala assim, vocês ficam conversando aí, a Trindade vai passar mais dever. Eu falo, cara, eu vou passar a quantidade que tem que passar. Se acabar 10 minutos antes, beleza, a gente vai ter tempo de resenha. Se vocês continuarem falando, eu tiver que parar e tal, vai acabar em cima da hora, não vai ter tempo de resenha, não vai ter um desafio que vocês gostam de fazer e tal. Mas a quantidade de exercício já foi pré-determinada por mim, antes de eu entrar em sala. E vai muito da postura do professor, da gente enquanto professor, de chegar pro cara, como o Gustavo falou, e falar assim, a matemática não vai te ensinar. O principal da matemática não é a matéria, é o pensamento, o raciocínio que está por trás daquilo ali. É você pensar algoritmicamente, né? Você, tem um problema, tem ferramentas e quero chegar na solução. Isso se aplica em tudo. Em relacionamento, em, evolução pessoal, você quer emagrecer, você quer aprender alguma parada nova. Você tá num ponto, você quer chegar a outro, e você tem as ferramentas ali que você tem que usar. Matemática é isso, pô. Sim. Né? E essa questão de punição, do passar mais exercício, etc., tipo, isso é porque há certos momentos em que você tem que fazer uma gama de exercício de repetição mesmo. Uhum. Né? Porque se você for parar para pensar, se você passa, vamos resolver tal problema. E tentar achar os caminhos para resolver tal problema. Assim, quando você faz um problema mais elaborado, o cara vai chegar, eu vou passar mais exercício. Sim. Porque ele vai ter que... Não é assim que funciona. Mas se for exercícios de repetição que são necessários, a gente que demoniza a questão. Mas pra que você vai ficar resolvendo esse tanto de integral? Cara, porque tem certas coisas que você tem que memorizar. Você tem que memorizar os passos. Por que você vai ficar resolvendo 10 equações em segundo grau? Cara, porque você precisa memorizar.
o decorar é diferente da decoreba. Exatamente. Eu lembro uma vez que eu falei assim, numa reunião de equipe assim, falei, não, cara, mas ele tem que decorar. Ué, mas você defende decorar? Eu falei, sim, Claro. claro. Ele falou assim, você acha melhor ele decorar ou ele aprender? ideia. Como se fossem coisas Cara, o dissociadas. decorar é o saber decora, é o saber do coração. Lógico. Entendeu? É diferente de decoreba. Foi o que eu falei, cara, é diferente de decoreba. Porque o decoreba, beleza, ele vai saber a forma de baixo, cara, mas se ele souber aplicar, a análise combinatória é ótimo nisso, né? É. O cara, pô, tem 3 formas para decorar, se for pensar. Mutação, combinação, uma permutação com repetição no arranjo, máximo. Mas É. aí tu entrega uma lista pro cara, Não vai fazer com a nenhum. forma Sim. do lado, ele não vai conseguir resolver. Sim, exatamente. Não vai fazer nenhum. Entendeu? Então, assim, mas é claro que saber ali de cor é óbvio que facilita. Cara, muitas assim, coisas. não precisa nem ir tão longe, não precisa nem falar de matemática. Você vai conjugar um verbo irregular sem decorar nada, Você não você vai- acabou, meu irmão. não vai Você conjugar. acabou. Você tem que decorar, ué. Tem. Eu cri. Porra. Eu cri, irmão. Tá estranho, né? Mas é isso, cara. Se você não souber, você fica vendido, porque não tem como você deduzir. Não, e Não até tem. até porque, cara, em alguns momentos, e isso em qualquer profissão, você tem que ter uma tomada de decisão rápida. Uhum. Reflexo condicionado, né? Então, se você não tiver com as informações ali, na ponta ali, Uhum. pra você buscar e pra Uhum. conseguir resolver Legal, aquele cara. momento na hora, Legal. pô. É. Ah, não, peraí. Imagina, cara, na mesma cirurgia, dá algum problema, você começa a ter algum tipo de alteração lá, tá Uhum. indo a óbito, aí o médico, não, peraí, deixa Pegar um livro aqui eu rapidinho. consultar aqui. Meus Cara, alfarrábios. o cara tem que resolver ali na hora. É. né? Com certeza. Ele tem que É, estar cara. pronto pra aquela situação. Então, Com é certeza. claro que certas coisas você tem que saber. Tem que decorar. E a gente retoma aquele conceito de matemática que você falou, que a matemática, no fundo, é um cinto do Batman. Aham. Sim. Diversas ferramentas. Conhecimento em geral, né? Uma professora me dava falava que ela falava, não, cada assunto tá numa gaveta, né? Aham. Álgebra, geometria, isso aqui. Legal. O barato é você conseguir associar as gavetas, brincar com as gavetas. Ah, legal. Porque você vai guardando cada uma numa gaveta, mas a certos momentos você vai ter que buscar uma coisa daqui e buscar outra coisa daqui, juntar para resolver um problema maior. Mas o que é um traço distintivo da matemática, você falou de outros assuntos, né? Mas o que é um traço distintivo da matemática é que não necessariamente o contexto ele tá claro para você. Na verdade, a ferramenta tá claro. Uma vez que você domina a ferramenta, é o contexto, é a situação da vida que vai te dar Sim. assim, a informação de qual, o insight, né? De qual Sim. ferramenta Ferramenta você vai usar. utilizar. Isso Você bem legal. vai, sei lá, você vai consertar lá uma bicicleta que deu problema na roda da bicicleta. Você vai abrir a caixa de ferramenta. Como é que você vai escolher qual chave que você vai usar para endireitar aquilo Vai ali? depender do teu problema. Vai depender do problema que você E aí, tem. voltando lá naquele papo no início, né, sobre para que tem aplicação, etc. Por exemplo, quando o Andrew Wiles, né, depois de 360 anos, demonstrou o último teorema de Fermat, ele usou coisas. Primeiro, que Fermat era um grande mentiroso. Né? Engraçado, verdade é né, essa, cara? né? Ele não provou aquilo nem a pau, essa é a verdade. Porque, assim, mas por quê? Porque o Andrew Wiles ele usou recursos de matemática muito sofisticados e de áreas que eram aparentemente totalmente distintas e que ele conseguiu pegar de cada para conseguir chegar no resultado. Né, que até o livro, né, que conta a história Fantástico é muito esse livro, interessante, né? porque Aham. é aquele momento tenso, né, que quando ele apresentou, aí havia um problema numa parte da demonstração que ele levou mais de um ano para conseguir consertar, e Sim. aquela tensão, imagina. E ele estava sendo pressionado para liberar e para outros caras. Teve esse drama também, né? Ele apresentou, aí eu acho que é o Ken Ribet, era um desses matemáticos, assim, sinistros que ele confiou lá uma parte do trabalho. Porque ele fez isso, ele pegou uns 5 ou 6 matemáticos e cada parte do trabalho ficou sob crivo de um, né? E aí o cara até pediu desculpa, falou, pô, foi mal, eu não vi isso na hora, mas porra, meu, o cara ficou vendidão. Como E se aí, fosse simples, né? e aí, assim, o Andrew Wiles, ele estava sendo pressionado a liberar para outros matemáticos para demonstrar aquela parada, e aí, em vez de ser teorema de Fermat-Wiles, ia ser teorema de Fermat-Wiles-Trinda, sacou? Tema de Fermat, Wiles e Você companhia. corrigiu ali, não, aqui tem uma divisão por zero, corrigiu, Fermat-Wiles-Trinda. Vacilo. Entendeu? Vacilo. Mas ele teve esse insight. Esse livro é fantástico, né, cara? Cara, É um dos e meus isso mostra o lance de decorar. Com certeza esse cara tem várias coisas decoradas. Sim. Só que o decorar não é o fim, o decorar é o meio, né? A decoreba é quando o decorar é fim. Sim. Decorei o Teorema de Pitágoras. Qual vai ser o exercício? Aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras. Mas aí Aí o não cara vai olha fazer pro triângulo sentido. retângulo e não sabe o que é não sabe o que é Exatamente, o cateto e o que é Exatamente. hipotenusa. Então ele não... Exatamente. Então, cara, Até isso na aí é aplicação mais simples, eu quando dou
dou prova e tal. Inclusive, daqui a algumas semanas vai ter uma prova para a turma minha de 9º ano, que é equação de 2º grau. Falei com eles, eu falei, ó, nesse momento, nessa primeira avaliação, a fórmula vai estar no quadro, mano. A fórmula vai estar lá, no quadro. E aí depois eu vou dar uma outra avaliação sem a fórmula no quadro. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão preferir fazer a que não tem a fórmula no quadro. Porque é muito mais fácil você decorar essa fórmula e saber o mínimo da aplicação do que você conseguir aplicar a fórmula de fato. Que, pô, é o importante. É muito mais importante para mim o cara conseguir aplicar a fórmula e errar no meio do caminho do que ele ter a fórmula na cabeça, decorada e só. Então, assim, o decorar é extremamente importante. E depois de decorar não pode vir a decoreba, tem que vir a aplicação Claro, da ferramenta que você está usando. E tem outra também, né? Uma coisa, você dá um problema, fala assim, calcule aqui a hipotenusa. Você dá um triângulo retângulo. Outra coisa é falar assim, uma abelha, ela pousando numa flor, aí ela sai dessa flor, vai voando 5 metros para leste, depois 12 metros para norte. A que distância ela... Não, a que distância ela parou da flor original? Que é a modelagem. Né? Exatamente, são 13 metros, né? Que você faz Pitágoras ali. Só que não é um negócio elementar. Não, pô, não é trivial, como a galera gosta de dizer. Não é uma solução trivial. Não é uma solução trivial, exatamente. As soluções triviais são boas, né? Então, de que adianta você saber a fórmula, tá lá a fórmula no quadro, mas e daí? Se você não souber modelar, meu amigo, você não vai conseguir fazer. Decorar é uma parte do processo, é uma parte importante do processo, que quando é negada também, tu quebra o cara. Porque se tu começa a falar que não é importante decorar, não é importante decorar, não é importante decorar, o moleque vai achar que não é importante decorar, cara, é a primeira parte do processo. Ele vai começar do meio, então, beleza, não decorei, como é que eu faço isso aqui? Cara, tu vai deduzir a fórmula em toda questão que você resolver? Não vai. Isso já aconteceu comigo, às vezes, até do cara modelar certo, você passa o problema, ele modela certo, mas aí na hora de resolver ele não consegue. Não aplica, né? É engraçado, porque em geral, às vezes o cara é isso, você dá um problema cru lá de achar a hipotenusa. Deus cateza, ele vai aplicar a forma resolve. Mas aí quando você passa o problema da abelha, leste, norte, etc., o cara não consegue, né? Porque aí envolve leitura, interpretação, envolve outras coisas. Mas eu já vi muitos casos do cara entender o cara o problema, mas aí na hora exatamente de buscar o conceito matemático para resolver, ele não consegue, ele não lembra, na verdade. Isso acontece muito com um cara que tá às vezes no ensino médio, que fez um fundamental fraco. Perfeito. Porque ele é bom, ele pensa, ele fez o ensino médio, e aí ele não tem a base do fundamental. Ou então o cara que vai fazer lá a fórmula de Bhaskara erra na divisão. Tem um monte de aluno meu que o moleque manda bem na fórmula de Bhaskara, calcula raiz, que a gente trabalhou raiz e tal, e no último passo, que é dividir, ele erra. Ele erra a divisão. E na cabeça dele, ele tirou 0 naquela questão ali, porque ele errou. Sim. Que é o lance da punição. E, pô, eu não vou dar 0 pro cara. Sim. Ele pensou certo. Então, isso é aquilo de... que teve esse problema agora com a pandemia. Pô, o Gustavo falou dessa parte de 7º e 8º ano, que é pesado. Imagina o cara que saiu do 6º e foi pro 9º direto. Mano. Cara, ele não sabe o que é abstrair. Tá perdido. Ele tá perdido. Tá perdido no pagode. Tá perdido. A gente ainda vai levar um bom tempo pra... Você acha que a gente consegue recuperar essa galera? Cara, acho que sim. Mas aí também tem que ver o que a gente entende por recuperar. Exato. 95% dos alunos saem do nível médio sem um nível adequado de matemática. Então, esse é o conceito de recuperar, com 95%, cara. Então, você imagina agora com que a gente tem 2 anos aí de trava. Eu acho que primeiro a gente tem que saber, assim, dosar as expectativas. Entendeu? Mas acredito que com as medidas certas, talvez dê para recuperar uma boa parte, no sentido de... porque, assim, mas o cara vai sair sem saber somar fração, mas ele já saiu muitas vezes. Sim. Sai, cara, com certeza. O meu ponto é esse. Entendeu? Ele já saiu. Escolhe um cara aleatório aqui. Isso não é novidade. Escolhe um cara aleatório aqui na Presidente Vargas e fala assim, aí, mano, soma essas frações aqui. O cara não vai saber, cara. A perda... Um meio ou um terço. O que eu tava discutindo isso na sala dos professores lá com a galera. Eu falei, cara, a perda não tá sendo tão grande quanto as pessoas imaginam. Porque vocês estão considerando que era tudo muito bem feito e todo mundo saiu com o conteúdo todo completo. E não era assim, cara. Sim. Os desafios, eu acho, que a gente está enfrentando com a volta do presencial hoje são outros. Que transcendem a parte acadêmica do negócio. Concordo. Tipo, quais, cara? Cara, tipo de eles estarem com uma dificuldade de conviver socialmente.
O desafio é muito mais mental. Então, por exemplo, a gente tá, assim, pelo menos nas escolas que eu trabalho, Cefet principalmente, a gente está tendo muitos problemas com disciplina, não só com o professor, mas entre eles, assim, de às vezes chegar a vias de agressões mesmo e tal. E cara, e talvez isso não seja tão difícil de explicar, porque se você parar pra pensar, eles ficaram, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos em casa, convivendo digitalmente, só que quando você convive digitalmente, você convive só com o teu nicho, com aquilo que te agrada. A escola, por mais que ela seja um ambiente de acolhimento, formação cidadão, etc., ela também é um ambiente de conflito, de você lidar com o diferente. É uma micro-sociedade ali, né? Entendeu? Exato. Quando você forma cidadão é por isso, porque nem sempre você vai trabalhar com alguém que é assim, que você tem afinidade. Muitas vezes não. Você vai trabalhar com pessoas que você não tem afinidade nenhuma, mas que vocês vão ter que trabalhar Tem que lidar, né? E vocês vão ter que lidar com isso. Entendeu? Isso você aprende não no mercado de trabalho, isso você aprende na escola. Você vai ter um coleguinha teu que às vezes você não vai muito com a cara, etc. Vai dar um arranca-rabo aqui, outro ali, de vez em quando. Normal de escola. Mas eu sinto que... E a questão do... Porque na internet todo mundo é leão, né? Isso que eu ia falar, né, cara? Aí o passatempo do moleque é ir pra um joguinho lá online que ele começa a xingar todo mundo. Todo mundo é brabo. Na internet todo mundo é leão. E aí ele acha que na vida real é a mesma entoada. Que bizarro, cara. É outra parada. Não é. Mas assim, na cabeça de vocês que estão lidando na ponta ali, né, com adolescente e tal, eles estão fazendo essa confusão, por exemplo, do mundo do TikTok com o mundo real, do mundo do Instagram com o mundo real? Porque, assim, são mundos muito abstratos e muito distantes do que a gente tem na realidade. Eu tenho isso claro, você tem isso claro, você tem isso claro. Mas eles têm claramente essa distinção entre o TikTok e a realidade? Cara, eu acho que tem, no sentido de se posicionar, que você tá falando, de comportamento. É uma pergunta bem ampla mesmo. Porque o desafio que está acontecendo hoje, que o Gustavo falou, eu vejo todos os professores falando, é isso, é comportamental, principalmente no sentido de agressividade. É pontual nesse sentido. Tipo, a galera tá mais intolerante. Então, antes um problema que se resolvia na conversa ali de boa, hoje já começa uma gritaria. Por quê? Porque o cara passou 2 anos convivendo ali com pessoas que ele é obrigado a tolerar, que é a família dele. No final das contas, dependendo de quem for, vai ficar... ele vai ter sempre a opinião dele ou a vontade dele acatada. Imagina, tu com um adolescente dentro de casa, ficar falando não toda hora, vai ser uma merda. E aí, quando ele vai pro mundo real, que é a escola, que vai ter um colega dele ali que talvez também tenha passado por esse processo, vai ter um embate. Vai ter um embate natural. E isso vai refletir, enfim, um monte de coisa. Muito mais do que a perda da disciplina, do conteúdo técnico. Então o cara ele vai entrar no mercado de trabalho sem ter convivido com um colega que ele não gostou, que ele não gostava, e sem saber conviver com esse colega que ele não gostava. O cara que estava no 9º ano, o cara que estava no 1º ano, cara, ele não conviveu nem o 2º nem o 3º com alguém. Ele saiu da escola com 15 anos, 16 anos. Ele não tomou o não da menininha lá, ele não brigou com outro moleque, não ficou sem falar com o melhor amigo, ele não passou por isso na escola dele. E ele vai chegar na vida sem ter passado por isso. E aí, de repente, ele vai ter isso na universidade. Assim como, por exemplo, eu percebi isso muito nos alunos do 1º ano. Eles estão com um comportamento de aluno de fundamental. Exatamente. Por quê? Porque o cara foi do 8º pro 1º ano. Porque eles não tiveram os ritos de passagem. Não. Né? Não, ele desembarcou. Ele, um belo dia, estava no 7º ano, desembarcou no ensino médio. Que loucura, cara. Entendeu? O cara saiu do 7º com 13, 8º e 9º online. Isso, então, caiu no 1º. Então os desafios estão sendo esses, assim, tipo, e tem certas coisas que você fala que ele fica te olhando, eu percebo que ele não consegue entender o porquê que você tá chamando a atenção dele pra certas coisas básicas. Sim. O Cristiano falou disso também. Né? Falou. Eles não conseguem perceber, engraçado isso. Eu antes, assim, no início assim, do ano, eu achei, pô, esse moleque tá de sacanagem. Mas não é. Depois eu percebi que, cara, não é. Depois eu parei pra pensar, eu falei, cara... Isso é pontual em algumas turmas. Tipo, 1º ano do ensino médio. O cara saiu do 7º, foi o 1º. Então é natural que o cara esteja com comportamento de fundamental. E tu fica assim, caraca, cara. E é difícil, né? 9º ano, o cara tava no 6º ano. Ele acabou de começar o fundamental, perdeu o 7º e 8º, foi pro 9º. Ele foi do 1º pro último.
Ele saiu do Fundi 1, ficou um aninho no Fundi 2. Cara, ele tava começando a entender. E sexto ano, ele tava você nem começando a escrever adolescente é. Não, ele tava começando a escrever de caneta, pô. Chamar de tio, é de lápis ou de caneta. Sinistro, né? E aí ele vai pro nono. Que é, tu já tá, meu irmão, arrancando o couro do cara no 9º ano, dando esporro de gente grande, e ele tá assim, ó. O que eu fiz, mano? Isso Não aí. entende, cara. Então, assim, foi uma perda de 2 anos ali que a gente não. Você não tem como voltar, né? Você vai recuperar, como o Gustavo falou, A gente 2 anos pra reduziu frente. danos. A gente reduziu danos. Entendeu? A gente, Pagou fogo. já pagou fogo, foi um esforço comunal e tal. Aulas tiveram, entendeu? Tiveram nas condições que davam pra ter. Com certeza. Entendeu? Então, mas a gente, assim, eu reconheço que foi assim, diminuir os danos para quando a gente voltasse, que é o caso agora, a gente conseguir recuperar. Só que aí talvez tenha sido assim, um erro meu ou nosso, que era imaginar, não, mas aí quando a gente voltar, a gente faz uma revisão de conceitos e tal. A gente não estava contando com essa outra variável da convivência entre eles e com a gente e tudo mais, do voltar a um ambiente escolar, etc. Entendeu? Uhum. Olha, o Telzinho tá te chamando ali rapidinho. 5 minutinhos? Beleza. Essa foi a variável. E muita gente achou, não, porque vai passar pela pandemia, uma situação complicada, as pessoas vão refletir mais, vão voltar. Saída. Esquece. Um mês eu já sabia que Esquece, não tem como. Uma cascata, né, cara? É mentira, porque ninguém vai ficar parado em casa assim, porra. Eu tenho que ser uma pessoa melhor por causa da pandemia. Não, mano, isso não é racional. A vida se adapta, né? E se adapta rápido demais. Não é racional. É irracional, é o contrário. Então, já que aconteceu a pandemia, racionalmente, o que você tem que fazer? O meu primeiro. Você tem que lutar pelo teu primeiro, pô, que você não sabe o que vai acontecer depois. Então, assim, houve uma perda cognitiva, que é inevitável, né? Uhum. Houve uma perda também socioemocional, né? Sim. A perda cognitiva é redução de estilo, né, cara? Então, assim, isso depende muito até do ambiente familiar que o cara tá inserido. Isso aí. Se ele tá inserido no ambiente familiar, que ele continua tendo estímulo... Cara, eu tive colegas meus que os filhos, eles cancelou a matrícula. Ele falou, cara, vou cancelar a matrícula e eu vou estimular ele da maneira que eu consigo aqui dentro de casa. E manteve um estímulo de estudar ou coisas que ele gostava mais, ou coisas novas, tipo no YouTube, sei lá, programação, por exemplo, e tal. Pô, o moleque voltou pra escola com uma bagagem gigantesca, porque ele passou 2 anos estudando o que ele escolheu estudar. Maravilha, cara. Então, porra, sensacional. Ele vai ter uma perda de conteúdo técnico ali que foi suprida pelo conteúdo novo que ele aprendeu. Agora, se o cara tá num ambiente que não é estimulado, aí, irmão, aí é muito tenso. Isso eu acho que vai aumentar o abismo, né? Porque a molecada bem criada aí, com pai, mãe, em casa e tal, exatamente. escola particular, essa molecada vai voar de qualquer maneira, né? Já voaria, só que agora vai voar muito mais alto do que quem não teve acesso a isso. Que coisa, cara. Isso aí, pra mim, as escolas públicas que não são de ponta, né, como é que elas vão dar aula? O aluno não tem, muitas vezes, acesso à internet, mano. Aí você tem que botar no Facebook, num grupo de Facebook. Sim. Não é aula, você bota um material, ele pega aquele material e faz em casa. Sim. Só que muitas vezes os responsáveis dele mal sabem escrever. Sim. Como é que ele vai fazer em casa? Não tem como, pô. Não dá pra fazer em casa. Quando você pega uma escola municipal, uma escola estadual, assim, é complicado pra ele se manter estudando, ter estímulo pra se manter estudando. E assim, a gente tá falando de um problema, né? O problema maior da casa não é esse, irmão. O problema maior da casa é que foi todo mundo mandado embora e não tem dinheiro. Então todo mundo tem que trabalhar pra arrumar dinheiro. Que é um problema muito mais urgente. E emergente. Durante a pandemia eu gravava as minhas aulas, né? E muitos alunos alguns alunos assistiam depois, porque no horário da aula mesmo eles estavam trabalhando. Tava trabalhando. É isso. E aí muitos vieram assim, pô, eu não sei como é que eu vou fazer quando voltar ao presencial, porque na hora da tua aula eu tô trabalhando. Então ele tava fazendo atividade, tava fazendo tudo, mas na hora da aula ele não tava, ele nunca tava. E isso na escola pública de ponta, né? Isso, entendeu? E aí ele não sabia como ele ia fazer, entendeu? Tipo, numa escola federal de ponta, que o cara fez um concurso pra passar. Nem, assim, é porque ele precisava por conta exatamente, da perda que teve na família ali. Como é que faz? Complicado, irmão. Eu trabalhava no Cefet, no primeiro ano do Cefet, eu trabalhava uma vez por semana. Eu tinha 15 anos, eu nem sei se eu podia fazer isso, mas meu pai arrumou um bico pra mim no banco lá. Aí uma vez por semana eu ia lá no banco, trabalhava, passava a tarde. Tinha lá dentro? Não. Era um banco aqui no centro do Rio, né? Tá. Mas assim, isso não me matou também, mas era um perrengue, né? Bem ou mal, né, cara? Num contexto em que tava todo mundo ali, começando o ensino médio e tal, eu já tava trampando, né? Cara, mas isso depois de um tempo você vê que
te fez bem em alguma medida. Sempre fez. Em alguma medida. Mas, Gustavo, a gente infelizmente tem pouco tempo, cara. Eu acho que cada um podia fazer uma pergunta pra gente encerrar. A minha pergunta é quando é que você volta, cara? Eu quero continuar essa Tu resenha roubou aqui, a minha bicho. pergunta, mas tá tranquilo. Ué, só vocês me chamarem. Então, beleza. Demorou. Agora pode... A minha? Então vou fazer outra. Eu quero que você fale uma pessoa aí pra gente convidar. Mas não vale seu Ivail. Ivail, inclusive, ó. Beijo, tá? Deixa eu dar um beijo pro Ivail. Manda um beijo pro Ivail, que senão ele vai... Um beijo pro Cristiano também, que foi quem me indicou pra cá. Não vale o Ivail, porque o Ivail já tá convidado. Tem que ser de matemática? Não. Não. Pode Não. ser o que você quiser. A gente tem chamado a galera de matemática, que é o nosso ciclo, né? Pode ser o que você quiser. Um cara muito bom que acho que vocês teriam muita ideia pra trocar, principalmente questão de YouTube, etc., é o Gabriel Cabral de Química. Demorou. Ele é muito bom. Ele tá Tá convidado, hein, Gabriel? Já era. Já é o... fazendo um trabalho muito Maneiro. muito consistente. Assim, não só no YouTube, mas Instagram, TikTok, ele não para de crescer. Ele tá bombando. Maneiraço. Show. De química. Vou chamar. Vou entrar com o Gabriel, olha só. Esquece, irmão. Você não vai fazer essa desfeita. Tá mais que convidado aqui. Pronto, é assim que a gente convida. Pô. Com certeza. Vai ao vivo, o cara vai falar que não vai, né? É intimidando. Não, porque se não vier no outro vídeo, a gente fala assim, ó, chamei o Gabriel Cabral, não veio, não quis vir. Exatamente. Pronto, a gente intimida. É igual aquele negócio do Jornal Nacional, né? Você manda 5 minutos antes de entrar no ar, você fala, ó, a gente procurou o cara, mas o cara não se manifestou. Acabou, Porra. Acabou. É isso. Vai ter que se manifestar É isso aí. depois. Irmão, obrigado. Muito Obrigado. obrigado, Com certeza irmão. vamos Tamo chamar. Inclusive, a gente tem que chamar de novo vários convidados, né? Porque junto. Cara, com é certeza. pouco tempo sempre. Com certeza. Então é isso. Gente, beijo no coração. E até a próxima. Até a próxima. Valeu.